A escuridão cobriu o mundo, a chuva não para de cair e algo se move nas sombras. E eles pensaram que estavam sozinhos até ouvirem o primeiro grito. E criaturas das sombras estão por todos os lados. E esse é o filme Nas Profundezas do Abismo, de 2022. Então pega sua lanterna e vamos pra história. Esse homem sem nome acorda no meio da chuva sem entender o que estava acontecendo, e o local mais próximo que ele consegue chegar é um carro que estava parado. Mas o carro não estava funcionando e ele fica nervoso, porque onde ele está era melhor estar morto. Ele precisa arrumar uma forma de sobreviver, e ali encontra uma mochila com uma garrafa de água e ele bebe como se não houvesse amanhã. E encontra um celular que ainda estava com carga e escuta as mensagens de uma mulher chamada Adele. E ela mandou mensagem quando tudo começou a ficar ruim e o governo estava evacuando os moradores para um lugar seguro, mas nesse trajeto algo aconteceu. Esse homem sem nome precisa achar recursos e uma forma de sobreviver, e pega um saco plástico para não ficar na chuva, e entra na porta mais próxima que estava aberta, e por sorte a torneira do lugar estava aberta. E ele vai beber a água, mas algo estava errado, porque o gosto era horrível, então ele precisa vasculhar o local. Aquele lugar parecia um edifício comercial com muitas salas, mas tudo estava abandonado e ele não sabe o porquê, até olhar pela janela e vê a silhueta de uma criatura monstruosa gigante. E ali perto ele vê um senhorzinho olhando pela janela, mas apaga a luz para não chamar a atenção. Então havia outras pessoas vivas, e ele encontra uma pessoa caída e tenta ajudar, mas ela já estava morta. Mas junto estava com uma pistola e um rádio. Ele tenta usar o rádio, mas sua voz se repete muito alto ali perto, porque ali estava um transmissor na mesma frequência. E ele tenta alguns canais para pedir ajuda, mas ninguém respondia. E ele guarda porque nunca se sabe quando vai ser útil. E continuando a vasculhar o local, estava na parede uma frequência 4412.5, e ele decide tentar, mas ninguém responde. A noite não parece ter fim, e ele vai para um outro lado e chega a uma discoteca e lembra quando tudo era normal, mas ele vê uma sombra de uma mulher vindo na sua direção, mas era apenas a sua imaginação. Ele vai a um ponto mais alto do prédio para tentar a conexão e uma pessoa responde o rádio e pergunta como ele conseguiu sobreviver até ali. O homem diz que acordou e não lembrava de muitas coisas, apenas que algo começou a atacar a cidade, e o homem no rádio se chama Damian e pede para ele tomar cuidado porque aquela área estava em conflito, mas ele não sabia com o que, e Damian pede para ele esperar ali porque conhecia o local. Então ele senta e coloca sua garrafa para encher com a chuva e fica olhando o celular e lembra que tinha uma família. Damian retorna o rádio e diz que teve alguns problemas no caminho e demoraria um pouco mais para chegar. E o sobrevivente diz que tinha um carro, mas a bateria não estava funcionando. Então ele procuraria uma boa e eles poderiam ir para um lugar seguro, e Damian diz para não confiar nas vozes. Ele continua andando e encontra uma estátua de uma mulher, como se fosse uma escultura. E ali perto, uma criança começa a pedir ajuda porque estava com medo. E o sobrevivente vai atrás porque nesse mundo, quanto mais pessoas juntas, melhor. O problema é que quando ele chega, não era uma criança, mas uma criatura sombria que imitava vozes. E ele sai correndo porque a arma não dispara. E por muito pouco, ele consegue se esconder. Nosso sobrevivente estava muito cansado e adormece ali mesmo, e começa a ter um pesadelo em uma floresta, onde um lobo o levava até um velho monge que estava fazendo um ritual, mas aquilo não fazia sentido nenhum. E assim que ele acorda, continua procurando recursos e o chão estava com água, e ele bebe assim mesmo porque todas as outras águas estavam com gosto estranho. E ele pega um saco preto para ir para o outro lado de fora, e ele atravessa para o outro lado subindo no telhado, e dá para ver que a cidade estava em guerra.
Ele desce em um tipo de jardim e tenta abrir a única lata de comida que encontrou. E Damien entra em contato e ele estava mais perto, mas agora teria que dar outra volta e diz que a criatura que emite essas vozes são os andarilhos e não se pode confiar porque eles são muito convincentes. E nosso sobrevivente diz que tentou usar a arma, mas não funcionou. E Damien ensina a verificar se tinha munição e como destravar. E agora sim ele poderia se proteger. Para esperar Damien chegar, ele volta a ver as mensagens e fotos no celular. E acaba dormindo, mas acorda com um bombardeio perto, porque alguns caças estavam passando e marcando os locais a serem alvejados. E ele tenta pular o muro para o prédio ao lado, mas é visto e começam a atirar na sua direção. E agora ele não tem muita escolha e entra no prédio e vê a sombra de algo passando rápido e por sorte não era uma criatura, mas sim um humano. E ele só estava com uma faca e uma mochila e nosso sobrevivente manda ele entregar a mochila, mas ele quer brigar e ele dá um tiro na perna do homem. O problema é que isso chamou a atenção de uma criatura e aquele cara deu uma falecida de leve. Ele para ver o que conseguiu, mas na mochila só tinha meia garrafa com água suja e o resto era roupa. Então o cara morreu à toa e na raiva ele começa a gritar, mas chama a atenção de um andarilho e se esconde no meio de uma montanha de roupas jogadas e por pouco ele não é pego novamente. E nesse momento ele deve ter se cagado, porque se Damien mandasse mensagem na hora errada seria seu fim. Agora ele consegue pular o muro, mas assim que cai, um velho o pega como refém, achando que queria roubar suas coisas, mas o velho o confunde com seu filho desaparecido há muito tempo e diz que ele poderia ficar em casa e oferece comida e bebida. E ele estava morrendo de fome e não preciso nem dizer que isso poderia ser uma armadilha, mas o velho só estava doido mesmo. E ele mostra uma pedra preciosa que encontrou e pede para ele segurar enquanto que ele vai buscar a irmã dele que chegou há pouco tempo. Mas ao invés de esperar, ele coloca a pedra no bolso e vai embora. E o velho fica triste sentado em frente à fogueira. E dessa vez deu pena. O sobrevivente continua olhando o local e encontra um tipo de garagem de manutenção e ali havia uma bateria e estava com carga. E ele liga para Damien e dá as coordenadas do carro porque seria mais fácil ir direto para lá. E galera, ao mesmo tempo que isso facilita para sobreviver, também facilita para ele cair uma armadilha. Está tudo muito fácil e só precisava voltar para o carro. Só que não, porque o andarilho estava por perto e ele lembra da caixa de transmissão e coloca no banheiro e conecta no seu rádio. E atrai a criatura para lá e ele consegue correr para o carro, mas deixa a bateria cair no caminho. E ele percebe que fez besteira e a criatura o seguiu. E ele fica em silêncio, mas o carro estava destravado. E assim que ele aciona as travas, a criatura vai para cima dele, mas ele escuta um tiro de longe porque nosso herói chegou. Damien estava ali. O problema é que a bateria caiu e vazou o ácido, então o pouco de carga que tinha acabou. E Damien diz que não era seguro ficar ali e teriam que fazer do jeito antigo. Agora os dois podem se ajudar, e Damien conhecia bem a cidade, pois morava ali há muito tempo, e mostra uma passagem subterrânea onde ele poderia atravessar e chegar a uma floresta, e ele iria pela outra passagem, pois caso sejam vistos, um dos dois poderiam sobreviver. E ele vai em direção a esse túnel escuro e algo estava ali junto, e como tudo sempre pode piorar, a lanterna começa a falhar, e ele segue o caminho encostando nas paredes e realmente havia uma floresta no fim do túnel. E ele não via a luz do dia há muito tempo. Ele segue o caminho para se encontrar com Damien, mas no meio da floresta estava cheio de soldados e eles não podem deixar que nada saia da cidade ou os outros lugares também estarão condenados. E várias criaturas começam a correr e os soldados descarregam a arma em tudo que se mexer. O sobrevivente escuta um pedido de ajuda e não sabe se é verdade ou uma criatura. E Damien aparece e diz para ir para o outro lado porque nesse momento o que importa é eles saírem vivos. E eles saem do perímetro da cidade, mas ainda precisavam conseguir comida para sobreviver. Damien para urinar e o sobrevivente sai correndo até uma poça de água, mas a água estava com gosto ruim e tudo que ele bebia estava ruim. E os dois vão passando
passando por vários lugares e em todos os lugares dava para ver aquelas criaturas gigantes. E à noite eles montam uma fogueira e Damien conseguiu caçar um animal. E ele quer contar a história de um lobo que queria se tornar humano, mas os animais achavam que ele estava louco. Até ele conhecer uma bruxa que faria isso, mas em troca ela pede uma das melhores partes do seu corpo. Mas ele não quer dar. E a bruxa diz que para ele conseguir o que quer, tem que estar disposto a sacrificar algo. E no dia seguinte, ele acorda e começa a ter pesadelos acordados, e era o mesmo sonho do monge na floresta fazendo um ritual. E ele pega a arma para se defender, mas Damien começa a atirar nele de longe. E ele precisa correr, mas não consegue ir muito longe. E Damien diz que sabia quem ele era, porque ele não é um deles. Isso dá a entender que o sobrevivente é uma criatura que estava com a aparência de humano, e por isso não tinha nome. E aquele celular que ele encontrou no começo, ele olhando as fotos transformou aquilo em uma memória da sua família. Então, se as criaturas podem fazer isso, quer dizer que as coisas podem piorar. E se você chegou até aqui e quer diferenciar quem é humano ou não, então deixa sua curtida e comenta qual a sua interpretação desse final. Porque ou eu estou louco, ou você está, ou ele. Agora vou nessa, obrigado a todos e fui!